Esse vídeo aqui é mais um dos meus vídeos aí que está sendo dedicado ao pessoal que está estudando para mestre de lancha no concurso CBMERGE 2023, concurso lá para o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. Esse vídeo aqui é a parte 2 de um outro vídeo que eu publiquei semana passada no nosso canal no YouTube. Esse vídeo da semana passada e esse também, nós estamos falando sobre efeito de vento e da corrente. Então, se você não viu ainda a parte 1 desse vídeo, esse aqui é a parte 2, né? Então assista lá no nosso canal esse vídeo aqui, antes de vir para essa videoaula aqui. Nesse primeiro vídeo, eu falei um pouquinho sobre a teoria do efeito do vento e da corrente e fiz um exercício sobre a carta náutica, tá? Mas como é improvável que nesse concurso vá haver uma carta náutica para você resolver esse tipo de exercício, então agora aqui nesse vídeo eu vou resolver 3 exercícios em que você, aplicando a teoria de efeito do vento e da corrente, que a gente viu na aula anterior, nessa parte 1 desse vídeo, você consegue resolver esses 3 exercícios mesmo sem carta náutica. Então é um exercício que seria provável, né, de cair no concurso, no CBMERGE, é possível que caia. Bom, esse item aqui, como eu falei, ele está aqui, essa aqui é um trechinho lá do edital, né, que contém as matérias específicas que são cobradas ali para mestre de lancha no concurso. Então, esse vídeo e o vídeo anterior estão cobrindo aqui essa influência da corrente do vento que a gente vê ali. Tem mais matéria lá no nosso curso, mas aqui é um reforço daquela matéria que está lá no curso, tá? Eu quero aproveitar e quero mostrar para vocês também uma outra coisa que eu já vi aqui, já havia identificado e que eu já queria fazer faz um tempo. Para quem está no meu curso, tá? Tem esse item aqui, ó, determinação do desvio da agulha por alinhamento. Esse item, ele existe também entre as matérias que são cobradas lá em Mestre Amador na Marinha, né? Como nós sabemos, o que é cobrado em Mestre Amador está sendo cobrado no CBMERGE, tá? Mas o que acontece? A Marinha nunca fez questão sobre isso em prova. E uma vez que não fez questão sobre isso em prova, os livros não estão abordando isso com a profundidade correta, os cursos não estão abordando isso com a profundidade correta, enfim, é bem difícil achar material sobre este item aqui. Inclusive, o nosso curso hoje também não tem esse aprofundamento. Mas, como vocês estão fazendo aí o concurso para mestre de lancha, e pode ser que esse item caia, eu vou fazer o seguinte. Meu próximo trabalho aqui agora não vai ser vídeo no YouTube, vai ser um vídeo que estará lá no nosso curso de mestre amador, que serve lá para o CBMERGE também, para mestre de lancha no CBMERGE, tá? Então nos próximos dias, você que tem nosso curso, já comprou ele, por ser uma matéria nova, né? E aqui no YouTube a gente só coloca reforço ou exercícios adicionais, uma coisa desse tipo. Isso aqui seria como se fosse uma matéria nova. Eu vou criar uma sessão ao fim do curso, uma sessão especial para o CBMERGE, e eu vou colocar lá uma videoaula falando especificamente sobre esse item aqui de determinação do desvio da agulha por alinhamento. Tá ok, pessoal? Então, se você tem nosso curso, fique esperto lá nos próximos dias, vai aparecer uma aula adicional para você, beleza? Bom, mas vamos aqui à continuidade, né, da nossa aula, tá? Então, aqui eu vou resolver 3 exercícios sobre o efeito do vento e da corrente, como eu falei para vocês, mas agora sem uso da carta náutica. Já fizemos isso no vídeo anterior, agora aqui é sem. Ou seja, questões que seriam possíveis de cair na sua prova. Então eu vou tirar aqui o meu vídeo, para ter mais espaço para a gente trabalhar, e vamos ver essa questão aqui. Navegando no rumo 090, ou seja, estou indo para leste, né? Com velocidade de 10 nós, o navegante verificou que após 4 horas havia percorrido a distância de 44 milhas, mas mantendo-se no rumo desejado. Qual é a velocidade e a direção da corrente? Ou então rumo 090, né? Podia desenhar já para leste aqui, né? Em direção à nossa direita, mas vou colocar o norte aqui só para a gente ter uma referência. Então essa é a direção norte, a nossa proa da embarcação está apontando no 090 e a gente estava nessa posição. 4 horas depois, navegando a 10 nós, você vai estar nessa outra posição aqui. Qual que é a distância a ser percorrida entre essas duas posições? Distância é igual velocidade vezes o tempo. Então, 10 nós vezes 4 nós, você vai andar 40 milhas.
Posso desenhar por pontinho também, né? Sai desse ponto e vai até esse ponto andando 40 milhas. Isso era o que era esperado. Isso é o que era esperado baseado na minha velocidade de superfície e rumo na superfície, que são os dados do problema. Ele está dando para a gente aqui a velocidade que eu leio no odômetro ou velocímetro do barco e o rumo que eu estou lendo na agulha do nosso barco. Mas conforme o dado do problema, nós não andamos 40 milhas, nós andamos mais, nós andamos 44 milhas. Ou seja, o navegante tirou uma posição e viu que andou 4 milhas a mais, né? O total aqui foi 44 milhas, mas de brinde ele andou 4 milhas a mais. O que é isso aqui? É uma corrente agindo a favor do nosso movimento. Essa corrente, ela se somou, a velocidade da corrente se somou à nossa velocidade e, portanto, nós fomos mais rápido e em 4 horas acabamos andando mais do que a gente esperava. No caso aqui, andamos 4 milhas a mais. Bom, com essa distância que eu tenho a mais e eu tenho tempo, eu consigo saber qual que foi a velocidade da corrente. A velocidade da corrente é igual a distância pelo tempo. Então, é igual a 4 dividido por 4, um nó. Então, essa foi a minha velocidade da corrente, né? E como nós vemos, a direção da corrente, ela não nos desviou do rumo, né? Não fala nada sobre um desvio do rumo. Nós continuamos no rumo 090. Ou seja, a direção da corrente foi exatamente a mesma direção que a minha embarcação estava andando, certo? Ou seja, a direção da corrente, a gente mede para onde ela vai, ela é 090. É uma corrente de popa, que ajudou a gente no nosso movimento. Ela fez com que, na verdade, nós andássemos a 11 nós, né? 10 nós do nosso barco, mas a corrente estava andando com um nó, nós andamos, na verdade, a 11 nós. Bom, vamos para o próximo problema. Um iate com velocidade de 15 nós sai do ponto A para o ponto B, distante 60 milhas. Sabendo-se que o iate saiu do ponto A às 10 horas e chegou ao ponto B às 15 horas, qual será a velocidade e o sentido da corrente? E pelas alternativas a gente vê que essa corrente ou é a favor ou é contra, não tem outra alternativa. Concluímos já desse caso que o iate não vai desviar do seu rumo, ele vai do ponto A para o ponto B. E esse ponto A e B estão separados conforme o problema de 60 milhas. Bom, viajando a 15 nós e querendo percorrer 60 milhas, quanto tempo isso vai levar? Tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Distância 60 dividido por 15, você levaria a princípio 4 horas. Mas quando nós lemos o problema aqui, vê-se que não demorou 4 horas. O tempo, vou chamar aqui de TF, tempo no fundo, ele demorou na verdade 5 horas, né? Das 10 horas da manhã até as 15 horas da tarde. A embarcação, sem corrente nenhuma, velocidade na superfície dela é 15 nós. Agora, a corrente agindo vai modificar o valor da velocidade. Vai modificar o valor da velocidade na superfície, de modo que nós vamos ter a velocidade no fundo, que vai ser maior ou menor do que essa velocidade realmente. Qual que foi essa velocidade? Horas. São 60 milhas para percorrer, ele percorreu em 5 horas, então a velocidade é igual a essa distância dividido pelo tempo. 60 por 5 é igual a 12 nós. Ele percorreu aquela distância com uma velocidade no fundo de 12 nós. Foi, portanto, mais lento do que o esperado. Ele queria fazer em 4 horas, fez em 5. Ele queria fazer a 15 nós e acabou fazendo em 12. A velocidade na superfície era 15 nós, mas a velocidade no fundo, a velocidade que ele realmente avançou, era de 12 nós. Bom, a diferença entre 15 e 12 são 3 nós. Ou seja, ele estava recebendo uma corrente contra ele, uma corrente atrasando o seu movimento, em 3 nós. Alternativa bravo, portanto. Vamos agora para o próximo exercício aqui. Navegando no rumo 090, com velocidade de 2 nós, o navegante verificou que, após 2 horas, havia se desviado exatamente de 4 milhas para o norte da posição que estimava estar. Qual a velocidade e direção da corrente? E qual foi o rumo e a velocidade no fundo? Bom, o navegante estava nesta posição,
e ele queria ir no rumo 090 para leste, para nossa direita aqui, com uma velocidade de 2 nós. Tá? Então, após 2 horas, qual foi a distância que ele percorreu para ir desses dois pontos aqui? Para sair daquele primeiro ponto e ir para o segundo. Bom, a distância é igual a velocidade vezes o tempo, velocidade 2, tempo foi 2 horas, a distância que ele andou foi 4 milhas. Então, ele esperava, após 2 horas, chegar naquele ponto que está mais à nossa direita, mas não foi isso que aconteceu. Conforme o problema aqui, ele acabou se desviando exatamente de 4 milhas para o norte da posição que estimava estar. Ou seja, ele foi nessa direção aqui, né? Considerando que o norte seja para cima aqui no nosso desenho, ele acabou nessa posição. 4 milhas para o norte da posição que ele queria estar, que ele achou que iria estar. Né? Foi a corrente agindo que desviou ele. Era isso aqui, né? Ele apontou a sua embarcação no rumo 090, essa posição aqui. E aí a corrente estava pegando ele de lado. Era uma corrente que estava vindo de Boreste para Bombordo. Uma corrente indo para o norte, olha só. E ele acabou fazendo essa trajetória pontilhada aqui, certo? A corrente foi jogando ele de lado até que ele se desviou 4 milhas para o norte da posição em que ele estimava estar se não houvesse corrente. Então veja, agora você tem os 3 elementos que você precisa, né? Esse aqui é o nosso rumo na superfície, seria o rumo que a embarcação realmente faria se não houvesse corrente. Aqui é o nosso rumo no fundo, foi o que realmente ela percorreu. E aqui está a nossa corrente, nossos elementos da corrente vão sair daqui, certo? A velocidade da corrente eu calculo pela distância dividido pelo tempo. A distância que a corrente fez com que a minha embarcação fosse jogada foi 4 milhas, o tempo foi 2 horas. Então a velocidade da corrente, 2 nós. E qual que foi a direção da corrente? A direção foi norte, dado por aquele vetorzinho ali, né, para cima, 4 milhas, ou seja, 000 graus. Pessoal, até essa parte aqui do problema, seria bem possível, né, que essa parte caísse, tá? Essa parte aqui, para achar qual foi o rumo no fundo e a velocidade no fundo, eu já acho um pouco mais improvável. Tá? Por que que eu falo isso para você? Bom, primeiro, né, o rumo no fundo e a velocidade no fundo, o que que é? É justamente essa linha aqui, certo? Então você tem aqui a velocidade na superfície, que foi para cá, se você queria chegar aqui, mas a corrente agindo na embarcação fez com que ela viesse para cá, e portanto a embarcação efetivamente ela percorreu esse caminho aqui, certo? Então, percorrendo esse caminho aqui, essa aqui foi o nosso rumo no fundo, a velocidade no fundo, o caminho que eu efetivamente fiz, né, com a minha embarcação. A corrente ficou me jogando de lado. Beleza, agora, qual que foi o rumo no fundo e a velocidade no fundo? Ou seja, eu tenho que achar qual que é essa distância aqui, para poder achar daí a velocidade e o rumo no fundo, certo? Lembrando que o rumo, ele é medido a partir do norte verdadeiro, né? Então seria esse ângulo aqui, tá? O norte aqui na nossa figura, ele está para cima. Bom, por que que eu acho que essa parte é improvável cair na prova de vocês? É pelo seguinte, a gente precisa ter um conhecimento aí sobre, básico, mesmo que básico, sobre as relações trigonométricas de um triângulo retângulo, ou então aquela história lá da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou então identificar que isso aqui na verdade é uma figura geométrica simples e saber algumas relações básicas de figuras geométricas simples, tá? Aí eu tive curiosidade, será que esse exercício, essa segunda parte do exercício poderia cair na prova de vocês? Bom, para eu ver isso eu tenho que saber o que é cobrado, qual que é o nível de conhecimento que está sendo exigido na prova. Então, eu fui lá na parte de conhecimentos lógicos, né? Vocês vão ter questões de conhecimentos lógicos lá na prova, e eu sei que lá tem alguma coisa de matemática também, mas eu não encontrei relações trigonométricas, não encontrei figuras geométricas simples, as relações pelo menos, né? Não encontrei sobre triângulo retângulo, então por isso eu acho pouco provável que caia essa parte final aqui dessa questão que foi apresentada. Mesmo assim, eu vou dar uma ideia para vocês de como resolver. Para resolver uma coisa dessa, teria que cair na prova uma figura geométrica simples, da qual se suponha que você saiba tirar relações aí entre os lados, por exemplo, desse triângulo que está sendo apresentado aqui.
porque na verdade o que nós temos aqui, né, é um triângulo aqui, né? No caso aqui é um triângulo até retângulo, porque esse ângulo aqui é 90 graus, certo? Esse rumo aqui é para leste, esse aqui é para norte, esse ângulo aqui é 90 graus, portanto, e portanto isso aqui é um triângulo retângulo. Então vou apresentar para vocês aqui 3 maneiras de resolver isso aqui para achar o rumo no fundo e a velocidade no fundo através de relações geométricas simples, que eu acredito não serão cobradas na sua prova. Mesmo assim, quero apresentar para vocês terem ciência de como resolver isso. Não há como resolver uma questão assim, a não ser que seja uma figura geométrica simples, da qual se supõe que você conheça certas relações entre as dimensões dessa figura. Bom, a primeira forma de resolver isso aqui seria você identificar de cara que isso aqui é um quadrado, certo? Porque aqui um lado é 4, aqui o lado é 4, e portanto você percorreu a diagonal do quadrado. O ângulo formado entre a diagonal do quadrado e os seus lados aqui é 45 graus. Então aqui é 45 graus, aqui também tem que ser 45 graus, e portanto o seu rumo no fundo aqui foi também 45 graus, né? O norte verdadeiro estaria para cá, é só fazer analogia com essa figura aqui. E além disso, você teria que lembrar que a diagonal do quadrado vale o lado vezes raiz de 2. Então o lado aqui vale 4, esse lado vale 4, a diagonal do quadrado aqui vale o lado vezes raiz de 2. Então a distância no fundo foi de 4, que é o lado, vezes raiz de 2. Bom, a velocidade, né, é justamente a distância dividido pelo tempo. A distância percorrida é 4 raiz de 2 dividido pelo tempo, 2 horas. Então a velocidade no fundo é igual a 2 raiz de 2. E, matematicamente não tem problema nenhum você deixar essa raiz de 2 ali, né? Se você soubesse o valor de raiz de 2, que é 1,41, pode até multiplicar se você quiser, tá? Mas isso aqui seria suficiente a princípio. O rumo no fundo a gente já discutiu, né? 45 graus. Uma outra forma de você resolver isso aqui, triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Olha lá, desenhando ele aqui separadinho, esse ângulo aqui é 90 graus, então isso aqui é um triângulo retângulo. E que relação que a gente tem entre catetos, ou seja, 4 e 4 ali, e a hipotenusa, que é o nosso rumo no fundo, que eu chamei de A ali. A hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Então, resolvendo isso aqui, A ao quadrado é igual a 16 mais 16, que é 32. E fazendo a fatoração, etc e tal, a gente chega a 4 raiz de 2. A hipotenusa vale 4 raiz de 2, escrevendo ali no cantinho, né? Agora, a velocidade no fundo isso aqui é uma distância. A velocidade no fundo é a distância dividido pelo tempo. Então, é a velocidade no fundo, 4 raiz de 2 dividido pelo tempo, 2 horas. E, novamente, chegamos ao mesmo resultado. A velocidade no fundo é igual a 2 raiz de 2. Pessoal, estou indo rapidinho aqui porque isso aqui é improvável de cair na prova de vocês, tá? Só estou dando uma ideia de que só seria possível resolver algo assim se caísse uma figura geométrica muito simples, da qual você consegue tirar uma relação lá, tá? Reforçando isso. Bom, uma terceira forma de resolver, aí exigiria até conhecimento de trigonometria básica. Ou seja, seno, cosseno e tangente. Então você tem lá um triângulo retângulo, e desse triângulo retângulo você pode ter as relações de seno, cosseno e tangente. Dá para resolver por seno e cosseno. Sem terminar aqui, só para indicar, né? Seno é justamente o cateto oposto ao ângulo, que ali é 45 graus, com a hipotenusa, que é justamente o nosso rumo no fundo. Então, por exemplo, seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que vale 4, dividido pelo que a gente está buscando aqui, que é a hipotenusa, por A. Então, A é igual a 4 dividido por seno de 45 graus. Tá? Isso aqui, não vou nem resolver. Você tem que lembrar lá quanto que vale o seno de 45 graus. Tá? Mas vai dar o mesmo resultado também. Vai dar 4 raiz de 2. Bom, como eu falei, né, acho improvável que uma coisa desse tipo caia para vocês. Por quê? Porque isso, olhando o que é cobrado lá na parte de raciocínio lógico, esse tipo de conhecimento matemático não está aparecendo na prova de vocês. Então, se não está sendo cobrado lá, aqui é que não pode ser também. Mas, mesmo assim, eu estou treinando vocês aí para pensarem a respeito de problemas de navegação,
Pode ser que não caia uma coisa assim, mas caia um outro problema em que alguma coisa que você aprendeu aqui nesse exercício pode ser que você aplique lá, mesmo que seja um problema mais simples, né? Pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim, né? E como eu falei, para quem está no nosso curso, fique ligado lá que daqui a pouco vai ter uma aula especial do CBMERG para vocês lá, para a gente falar sobre o desvio da agulha e como fazer, como compensar, como determinar o desvio da agulha através de alinhamento, tá? Então vai ser uma aula teórica com exercício também, em que eu vou mostrar isso para vocês lá, beleza? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.